Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue lá nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo os links de todas as redes sociais. Você só precisa clicar em cima, você vai ser direcionado para a minha rede social e aí você se inscreve lá. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditavam nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. O Evangelho de Marcos está falando de um contexto onde, entre o intervalo da ressurreição e a ascensão, Jesus aparece aos 11 discípulos. Neste momento, Judas havia cometido suicídio e Matias ainda não havia sido escolhido. Repreendendo-os por sua incredulidade e dureza de coração, pois eles tinham desacreditado do relato de Maria Madalena de que tinha visto o Senhor vivo e também num relato anterior de certas mulheres que viram e ouviram um anjo no túmulo vazio, como se suas palavras fossem contos inúteis. Eles também não acreditaram no relato de 2 discípulos que caminharam com Jesus na estrada para Emaús. Os apóstolos simplesmente não esperavam que Jesus surgisse novamente. Suas dúvidas refletiam o desapontamento resultante de sua morte, e ele os repreendeu fortemente por não aceitarem os relatos de testemunhos confiáveis. Jesus disse aos apóstolos para irem e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado seria salvo, mas quem não crer seria condenado. Isso é o que chamamos de a grande comissão. Estes sinais iriam acompanhar a todos aqueles que creem, disse Jesus. Observe o seguinte: Jesus não disse que cada crente seria capaz de realizar estes sinais. Ele tampouco disse que estes sinais seriam para testar a fé dos crentes. Ele também não prometeu que os sinais seriam realizados enquanto as pessoas crescem e fossem batizadas. Ele apenas anunciou que estes sinais acompanhariam os crentes. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e, desta forma, através do nome de Jesus, através do poder outorgado por Deus a eles, eles poderiam realizar estes sinais e maravilhas. E sim, hoje, todos os que creem em Jesus Cristo, da mesma forma, recebem esta palavra dita por Jesus naquela época. Em meu nome expulsarão demônios,
Veja como o diabo teve poder de colocar demônios nos corpos das pessoas em toda a era apostólica. E assim como Jesus expulsou demônios, Mateus 17, respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio que saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Paulo também expulsou espíritos malignos em Éfeso e um espírito de adivinhação em Filipos. Atos 19:11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus, inclusive, tentaram expulsar espíritos malignos invocando o nome do Senhor Jesus, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Mas um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Atos 19:16. Estes sinais hão de acompanhar os que creem. Também está falando de falarão novas línguas. Uma língua é uma linguagem, qualquer idioma que não tenha sido ensinado. É para ele uma nova língua. No Pentecostes, os apóstolos falaram em outras línguas, línguas às quais não estavam acostumados, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Seu falar era inteligível para as multidões de várias nações. Atos 2, versículo 4 e 6. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estes sinais hão de acompanhar os que creem. Também está falando de eles pegarão em serpentes e também eles imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quanto aos enfermos serem curados, nós temos os apóstolos curando enfermos em Jerusalém, em Atos 5. Temos Pedro ressuscitando Darcos depois que ela adoeceu e morreu, em Atos 9. Também temos Paulo operando milagres de cura semelhantes a estes, em Atos 19. Atualmente também podemos ouvir vários relatos de pessoas que foram curadas através do poder de Cristo Jesus, tanto pregado por outras pessoas, quanto sozinhas com Jesus conseguiram receber este ato de cura de suas doenças. Agora, quanto a segurar serpentes, aqui nós temos um relato na Bíblia, em Atos 28, a partir do versículo 1, assim: Já estávamos em terra, são e salvos. Soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se à mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: Este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto daquele lugar haviam algumas terras que pertenciam a Públio, o chefe daquela ilha. Ele nos recebeu muito bem e durante 3 dias nós fomos seus hóspedes. O pai dele estava de cama, doente com febre e desinteria. Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e o curou.
Depois disso, os outros doentes da ilha vieram e também foram curados. Eles mostraram muito respeito por nós e, quando embarcamos, puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. Perceba como aqui Paulo não estava tentando testar a fé dos que estavam ao seu redor com aquela cobra. Não foi ele que encostou na cobra. Acidentalmente, uma cobra subiu na sua mão, fugindo do calor do fogo, da fogueira que estava sendo acendida. Perceba como ali Deus permitiu aquela situação, mas Paulo não tentou a Deus. De maneira nenhuma ele segurou a serpente sem que Deus tivesse mandado, assim como Moisés, que segura a serpente e ela vira um cajado, e vice-versa. E aqui ele também, de maneira nenhuma, sabia que esta cobra iria subir sobre a mão dele. Então é importante nós salientarmos aqui que ele apenas estava cumprindo o seu chamado naquela terra de Malta. E ele estava ali para pregar o evangelho, para curar, libertar. E neste momento, uma cobra subiu sobre a sua mão e Deus permitiu isso para que aqueles que estavam ao redor pudessem entender que ele estava ali como representante de Deus, como um testemunha do Senhor Jesus naquele lugar. E muitos se converteram, muitos foram salvos e muitos foram libertos pelas mãos de Paulo naquele lugar. E estes sinais hão de acompanhar os que creem. Também está falando sobre: e se beberem qualquer coisa mortal, não os fará mal. Aqui, o Novo Testamento não nos dá nenhum exemplo deste sinal em particular. A palavra beber é, na verdade, uma palavra grega, pino, que significa beber ou consumir. Embora essa palavra geralmente se refira a beber, ela também pode representar uma pessoa que está consumindo algo, como uma carne ou qualquer outro tipo de alimento. A palavra mortal vem da palavra grega thanássimos, um derivado da palavra thanatos, que é a palavra grega para morte. No entanto, a palavra usada aqui em Marcos 16:18 descreve algo que é mortal ou fatal. A palavra qualquer é a pequena palavra ti, que significa qualquer coisa. Isso significa que Jesus não se referia apenas a produtos químicos líquidos, mas a qualquer coisa que seja mortal ou fatal, incluindo produtos químicos ou alimentos. Portanto, esta parte do versículo poderia ser traduzida: e se eles consumirem qualquer coisa que normalmente seria fatal. Jesus continuou dizendo que se um crente consumir algo fatal enquanto está em uma viagem enviada por Deus, essa substância não os feriria. A palavra ferir é a palavra grega blapto, que significa enfraquecer, incapacitar, ferir, prejudicar. Mostra algo que provavelmente não é poderoso o suficiente para matar, mas forte o suficiente para deixar alguém doente, porque a palavra thanássimos, coisa mortal, também é usada neste versículo. Ela nos diz que Jesus quis dizer o seguinte: e se eles consumirem qualquer coisa que normalmente seria fatal, ou qualquer coisa que normalmente deixaria uma pessoa doente, isso não teria efeito sobre eles. Aqui é importante lembrarmos que Jesus estava falando a seguidores que ele enviaria aos confins do mundo para cumprir esta tarefa. Eles seriam obrigados a comer alimentos que nunca tinham visto antes. Na verdade, suas viagens a terras pagãs, sem dúvidas, exigiriam que eles comessem alimentos que antes consideravam sujos ou impuros. Para eles, levar o evangelho a novos lugares significava que eles teriam que comer comida misteriosa, sem saber de onde veio, quem a matou, há quanto tempo estava morto, quem cozinhava, se a cozinha estava limpa ou suja, ou que efeito a comida poderia ter em seus estômagos. Lembre-se, o Senhor havia dito anteriormente aos seus discípulos: e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles derem. Coma o que for posto diante de vocês. Lucas 10, versículos 7 e 8. Se os discípulos tivessem rejeitado o que os seus anfitriões haviam preparado para eles, eles poderiam tê-los insultado ou machucado muito. Portanto, Jesus disse: se os seus anfitriões preparam o melhor que podem lhe dar, comam com alegria.
Se uma pessoa vai levar o Evangelho até os confins da terra, ela deve estar preparada para comer alimentos que são preparados em todos os cantos da terra. Então aqui, esta é a razão que provavelmente Jesus disse para os seus viajantes que se consumissem algo mortal ou doentio, isso não teria efeito sobre eles. Jesus não estava encorajando seus discípulos a consumir veneno deliberadamente. Antes, estava assegurando-lhes a proteção divina que está disponível para aqueles que levam o Evangelho para todos os cantos da terra. Então, na minha humilde opinião, se você está com medo de, porventura, algo que você teve que utilizar, que foi impulsionado pelo mundo e você se arrependeu, ou você não gostaria de ter recebido, e você sabe bem o que eu estou dizendo, na minha opinião, se você deseja esta promessa de proteção contra qualquer alimento ruim ou substâncias fatais, você deve ter fé e ativar esta promessa antes de realizar qualquer procedimento, seja comendo ou seja recebendo algo em seu templo do Espírito Santo. Você deve orar e abençoar isso. Chame de santificado, inclua nutrição e saúde nessas substâncias. Então, coma acreditando que só vai te abençoar e nada de negativo pode acontecer a você como resultado de comer este alimento. Jesus providenciou tudo o que era necessário para aqueles que, de nós, seguiram o seu chamado até os confins da terra. Ele nos dá a proteção sobrenatural contra desastres, calamidades, cobras, escorpiões e toda a obra do inimigo. Ele também promete misericórdia, proteção contra atos de injustiça. E ele garante que, se porventura consumirmos acidentalmente alimentos ruins ou substâncias letais, eles não nos enfraquecerão fisicamente ou prejudicarão nossa saúde. Porém, se você tiver como, estude a respeito de tudo aquilo que entra no seu corpo e de maneira nenhuma aceite, se você sentir no seu espírito, no seu coração, que aquilo não te trará benefícios. Mas se infelizmente for impossível para você negar este tipo de alimento, este tipo de substância, peça a Deus, peça proteção a Deus, peça sinais a Ele. E Deus, na sua incrível misericórdia, que só Ele pode ter. Porque a maneira como Deus trabalha, queridos, é misteriosa. E Ele tem um relacionamento muito particular com cada um de nós. A única certeza é que nós temos a palavra de Deus e ela não pode ser negligenciada. Então, existe algo que, se porventura o ser humano aceitar, ele não tem mais volta, que se chama a marca da besta. Eu já disse isso em inúmeros vídeos aqui, mas eu quero que vocês entendam que essa substância que está sendo impulsionada, ela não é necessariamente a marca da besta, mas ela é um preparo para a aceitação deste sistema maligno da marca da besta. A marca da besta, ela não é apenas algo que você vai receber e ponto final. Ela está relacionada com algo religioso também. As pessoas que receberem estarão com consciência de que estarão adorando o anticristo, ou seja, aquele que não é Jesus Cristo. Então essas pessoas terão o livre-arbítrio para escolher o que elas quiserem. E é por isso que o espírito do anticristo já habita por toda a terra há muito tempo. E este já vem fazendo todo um preparo na mentalidade das pessoas. É isto que o mundo ensina, é isto que a mídia tem feito você acreditar. Se você reparar bem, a mídia agora está colocando 2 grupos em toda a terra e um grupo contra o outro grupo. Você sabe bem quem são esses 2 grupos? Aqueles que receberam a substância dentro deles e aqueles que não receberam. E agora, os que não receberam vão ser intitulados como os que estão causando toda a desordem mundial. Veja bem como isto é um preparo para que, quando chegar a aceitação do anticristo, aquele que trará paz em meio à desordem, aquele que precisa ser adorado para se cumprir as escrituras, essas pessoas
terão mais facilidade de aceitarem tudo que o sistema está mostrando. Então, pela última vez, eu declaro: não é a marca da besta, mas sim é um preparo para tudo aquilo que está por vir e que está muito mais próximo do que nós imaginamos. As coisas estão mudando num piscar de olhos. É tempo de se voltar para Cristo Jesus. É tempo de entender que sim, Ele está conosco em todo o tempo e com Ele nós pisaremos serpentes e escorpiões. Se necessário, você estar indo pregar o Evangelho em algum lugar ou levando a vontade de Deus à frente, com certeza, Deus não permitirá que mal algum chegue sobre você, a não ser que você seja um mártir, um testemunha de Cristo Jesus e precise ser degolado para mostrar a sua fé em Cristo Jesus. Mas para você chegar neste nível, Deus estará te preparando muito antes. A sua fé estará sendo renovada dia após dia e você estará sendo preparado diretamente. Você não será pego de surpresa de uma hora para outra. É claro que Ele vem como ladrão. Para quem? Para todos aqueles que estão despreparados. Para todos aqueles que não têm lido a palavra de Deus. Para todos aqueles que não estão recebendo do Espírito Santo de Deus o azeite derramado em suas candeias. Você é povo de Deus. Você é noiva de Cristo. Preparada e remida. Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. E você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Isaías 43:2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não os encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista. E porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, eu estou com você. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esta mensagem, Senhor. Clamamos a Ti, meu Deus, que nenhum mal chegue sobre nós, praga alguma chegue sobre as nossas casas, sobre os nossos corpos. Dá discernimento para cada um daqueles que estão na dúvida, decidirem tudo o que fazem a respeito do corpo de si mesmos. Não permita que nenhum mal entre em nós, sem que a Tua vontade seja feita, Senhor. Cumpra em nós o Teu chamado e sê conosco até o fim, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.